Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Qual é da Gig. O Qual é da Gig é um podcast produzido pela Geeks e que surgiu para ser uma conversa fiada. Fiada, meio ácida. Talvez salgada, mas definitivamente bem sincera. Rara de se encontrar por aí, né? Eu sou a Dani Gurgel e eu sou da música. Eu sou Alex Grafe, manjo nada de música, mas entendo de negócio. Lá dentro da técnica tem o Big Rabelo. E nos bastidores tem uma galera muito bacana da Geeks. E nós estaremos sempre muito bem acompanhados para destrinchar o que rola por trás da Gig. O que ninguém tá vendo, mas que tá rolando por trás dos negócios que envolvem arte. E muita arte que anda fazendo, ou não, grana por aí. Ela tem uma voz única e se tem uma coisa que ela me ensinou em cima do palco é serendipidade. Além de cantora e compositora, indicada ao Grammy dos Estados Unidos, ela é atriz com mais de 30 programas de televisão no currículo e hoje a gente vai conversar sobre carreira com ela que representa a matéria-prima desse ecossistema que a gente está investigando por aqui. Thalma de Freitas, um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Obrigada por me receber. E a gente já comecei falando de serendipidade. O que é Sim. serendipidade? Conta pra gente o que é serendipidade. Olha, serendipidade é quando a oportunidade te encontra preparado. É quando o cientista descobre, tem uma nova descoberta por acaso, por um erro, por um equívoco. Não era isso que ele estava procurando. Estava procurando uma coisa e achou outra. Como quando Pasteur encontrou a penicilina porque esqueceu um fungo fora da geladeira e aí no dia seguinte ele tinha desenvolvido para uma outra coisa, ele foi estudar e descobriu a penicilina que mudou a história da medicina. É um termo científico porque você tem que estar na busca. E aí o erro te leva além. O erro é o salto quântico que te faz andar várias casinhas. É como quando o universo vem e te abençoa e fala, eu tô vendo. Sabe quando as musas te abençoam? Porque vê que todo dia você tá lá fazendo seus exercícios, todo dia você tá lá escrevendo, todo dia você vai lá e faz. Aí um dia elas aparecem e você sente aquela presença, fala, nossa, hoje bateu. E aí você faz uma coisa, faz uma música, faz um arranjo, né? Ou cria um poema que depois cria vida própria e passa a fazer parte da cultura e as pessoas se apropriam daquele poema e daqui a pouco ele nem é mais seu, ele pertence à cultura que você pertence, né? Serendipidade é esse lugar mágico quando a arte encontra a ciência. Eu acho que isso vale também para qualquer pessoa, né? Porque você só consegue diagnosticar o acaso para transformar aquilo numa oportunidade, seja ela mercadológica ou até, sei lá, em outros ecossistemas, se você tem um background de estudo técnico e está preparado para entender o que aconteceu. Putz, caiu, mas caiu por quê? Aí você puxa no teu histórico, já todo aquele treino que você teve, e você fala, é isso, né? Então, Sim. tá muito correlacionado com isso. Sim, a consciência de que você tá fazendo um trabalho e aí algo sobrenatural. Entendi. Ou talvez não precisa necessariamente ser sobrenatural. A gente não sabe todas as leis do universo, né? Ele continua interagindo na nossa vida. Sim. Só que quando você está conscientemente fazendo uma coisa e você vê a interação deles, fala, isso não teria acontecido se eu não tivesse me preparado. Eu não teria tido essa sorte se eu não estivesse trabalhando nisso. Entendi. Né? Mas aí mitiga o próprio conceito de sorte, né? Que é aquela coisa do atleta. Não tem sorte. Eu me preparei para isso, Sim. Entendeu? Sim. Eu só aproveitei a oportunidade porque eu estava pronto para isso, Sim. né? É que nem estudar improvisação, né? A gente estuda harmonia, a gente estuda tudo aquilo que a gente precisa saber fazer para acontecer alguma coisa ou saber responder rápido. Exato. Aquela coisa aconteceu, não foi eu que criei toda a coisa. Eu não criei a pergunta, mas eu tinha um repertório gigante para dar a resposta para aquilo. Eu acho que é por aí. E eu acho que isso abre de um jeito muito legal pra gente perguntar do seu histórico de carreira. Sim. Porque eu acho que tem muita serendipidade. Total. Ali. Você já trabalhou de vários jeitos diferentes e a gente, para falar de negócio aqui, eu acho que um contexto muito importante é a gente entender
todos os jeitos que você já trabalhou, que são muitos, né? Com gravadora, com empresário, sem empresário, com produtor, sem produtor. Conta um pouco pra gente dos vários jeitos que você trabalhou. Qual foi o seu preferido? Quais eram os prós e os contras? Ui, nossa, tanto. Pera, que complexa essa pergunta. Olha, meu pai artista, né? Minha mãe produtora dele. Eles eram uma família que trabalhava com... Eu nasci nessa família que trabalha com cultura. E a gente tava sempre sem grana. E eu sou taurina, né? Eu gosto de conforto, eu gosto de bem-estar, eu gosto de coisas bonitas, eu gosto de viajar, gosto de coisa cara, tenho olho podre, entro na loja, entro no brechó, vou achar a coisa mais cara do brechó. Porque, né, tenho esse apreço, né? Pelo belo e pelas coisas boas da vida, e para elas a gente precisa de dinheiro. E eu entendi, ainda jovem, que a gente tem essa qualidade como artista. Minha mãe fala que a gente é da classe flutuante. A gente não tem dinheiro, mas a gente vive experiências de pessoas que têm muito dinheiro. Olha só, A gente lucidez, a visão que a sua mãe teve de ser as duas coisas ao mesmo tempo. É que nem eu, marketólogo, não tenho dinheiro, mas eu vivo com o dinheiro das empresas. Mas você depende da ilusão de que você tem sim, dinheiro para chamar trabalho. Exato. E a gente é convidado para ir a lugares que as pessoas pagavam fortunas. A gente estava no palco de lugares que as pessoas pagavam muito para estar. Né? A gente ia a lugares... tem um festival, tem um show, e a gente ia convidado. Então eu entendia que, bom, a vida de artista é muito privilegiada, porque você consegue fazer coisas de qualidade sem muita grana, beleza. E aí, quando eu já era adolescente, eu fiquei muito preocupada de como é que eu vou pagar minhas contas, porque a vida de artista, eu sei que a gente vai ficar sem dinheiro. Era o meu entendimento. Artistas renomados que eu sabia que eles não tinham dinheiro. Ou que não tinham casa própria, ou que quando tem um problema de saúde realmente fica com problemas, né? Então, com 11, 12, é um negócio muito marcante, porque foi muito cedo, eu escolhi não fazer música e ser atriz. Eu queria fazer musical, queria trabalhar em teatro musical, porque eu não precisava trabalhar de madrugada, né? Você foi escolher o mais estável. O mais estável. Que tinha relacionado com música. Com o que eu era capaz de fazer, porque eu também sabia, e esse era o meu medo. Eu sabia que eu não sabia fazer outra coisa, eu sabia que eu não ia caber. Vamos ser secretária, sabe, qualquer profissão que os meus amigos da escola tinham, eu falava, eu não tenho a menor condição de ter um emprego comum, ter um emprego regular. Eu não sou essa pessoa. Eu sabia que eu não... E não por causa do horário, porque você estava buscando um horário estável. Eu estava buscando por causa estabilidade. Do assunto mesmo. Pelo meu estilo de ser, o tipo de pessoa que eu sou, o tipo de lugar, como eu fui criada, o tipo de referência que eu tinha. Tinha ojeriza a ideia de ter, enfim, sei lá, um emprego comum. Falei, eu sou artista. Ou eu vou fazer música, que era o básico, né? Eu sabia que era o que eu queria fazer. E eu não tinha disciplina também, então eu não aprendi o instrumento, eu não tenho compromisso com o instrumento, eu tenho compromisso com a voz, eu não tenho compromisso com o instrumento. Que faz você ser um bom instrumentista é você pessoalmente ter aquela coisa com o instrumento, né? Fora de você. E eu tinha dentro, e muitas ideias, e uma vontade de me expressar minhas ideias. Então, eu quis ser atriz, e eu tinha essa noção de que ser atriz, eu ia ser contratada por uma produção para trabalhar naquela produção. Sendo cantora, eu ia ter que ser a produção. Ser a produtora executiva, a diretora criativa. Eu tinha uma vaga noção de que era isso que precisava ser feito para poder ter uma carreira de música, sendo que quando você é ator, você é contratado. Eu trabalhava de modelo, né, em São Paulo. No início da minha carreira, eu modelava. E eu sabia que era esse o formato de trabalho. Você é contratado por uma produtora para cumprir um papel. E eu achava isso muito bom. Falei, é isso que eu vou fazer, porque eu não sei ser produtora, eu não sei ser diretora, eu não sei ser
a idealizadora de um projeto e que pega essa ideia e leva até o fim. E isso eu entendia adolescente. Então eu já escolhi uma profissão paralela à profissão que eu estava sendo educada para ter. E isso foi uma escolha profissional, eu estava pensando no business. Olha só, É. que clareza que você teve, né? Porque Graças tem muita a gente Deus. que vai descobrir isso com 20 anos de carreira. Ai, Eu não tinha aguento mais oito- fazer produção, que eu tenho que fazer tudo sozinho. Vai descobrir isso. Eu sou uma pessoa que adora fazer a produção inteira e tal, mas tem muito artista que vai descobrir, puxa, não aguento mais escrever projeto de lei, não sei o que. Vai descobrir isso Mas com 20 calma, anos de isso me carreira. parece que essa decisão tua, me parece que tem uma correlação com a sua consciência em relação ao teu perfil, inclusive de organização da vida e disciplinar. Sim. Beleza. Então, eu acho que me colocando na sua posição, eu teria também escolhido esse caminho de deixa eu pegar alguém para organizar toda essa panaceia criativa e essa pessoa vai gerar para mim grana, né? A gente tá aqui para falar de negócios, né? Sim. Hoje, claramente, dentro da sua curva de maturidade, com, né, todo o sucesso que você já teve, você deve ter, de uma forma muito clara e evidente, quais seriam os melhores formatos, né, dentro até da pergunta que a Dani fez, que são mais rentáveis, né? Então, independentemente do teu perfil, né? Se você tivesse que, por exemplo, direcionar alguém, né, com ou sem produtora, com ou sem, por exemplo, um agente ou alguém que intermediasse. Você que já conviveu, mas talvez não vivenciou, mas conviveu, né? Qual hoje para você, dentro ali do que a Dani perguntou, seria o modelo de negócio mais rentável? Né? É o independente? Vou me colocar aqui numa agência ou eu vou ter um agente? Hoje, pelo que você vê, de novo, tente sair fora um pouco da tua alma, né? Porque eu sei que você tem um perfil específico e aquilo provavelmente o caminho que você trilhou tem a ver com você, mas hoje quando você olha, né, você se distancia e vê ali todos esses perfis artísticos, qual você hoje considera o mais rentável? Ele fala, putz, eu acho que eu iria, se eu tivesse ou não tivesse esse perfil, eu iria por aqui. Eu tô fazendo isso hoje. Bom, tem isso. Isso eu comecei a trabalhar 35, 37 anos atrás. Era outro mundo, não tinha internet, não tinha você poder gravar em casa e depois passar o seu áudio no AI para limpar o fundo e ficar só com... Então, hoje em dia, eu tô exatamente nesse momento, não é exatamente uma transição, porque eu tenho produzido, mas eu tô buscando o modelo de negócio para investir em música. E é engraçado, né? Eu entendi recentemente, não é que eu entendi, mas me veio que para trabalhar com música tem também dois caminhos. Ou você faz música para tentar alcançar público e esse público vai te trazer rendimento, você vai fazer um monte de shows, o show vai estar cheio e você vai ganhar com isso. Ou você pode fazer música para licenciamento e botar em trilha sonora, Boa. que é outro tipo de trabalho. E eu tô exatamente nesse momento onde com a minha banda a gente fica pensando público, mercado de show, e aí eu fui procurar um distribuidor para essas músicas que a gente está gravando e ele falando, quando você quiser ganhar dinheiro, vem trabalhar comigo num negócio de licenciamento. Você vai fazer música pensando em trilha sonora. Você vai pensar música para licenciar para um jogo de videogame no Japão. Entendi. E esse é onde vai vir o seu dinheiro de verdade, porque para show, e era essa a mentalidade, eu vou ter que fazer um investimento muito maior, porque eu tenho que ir buscar um monte de pessoas. Não é sobre fazer a música, fazer um show muito bonito, para estar no palco. Eu tenho que produzir o palco e o público, se eu quiser ir por esse caminho. Você tem que encher aquele eu show, vou ter que senão não encher tem o show. Entendi. Se eu fizer a minha música... Não, então tá. Com menos dinheiro que isso, pensando em dinheiro e investimento é risco, sempre é risco. Sim. Mas eu venho pra cá, pra um estúdio incrível, gravo muito bem gravado, com som muito bom, que é internacionalmente, tá no nível internacional de qualidade. E aí eu vou atrás de aplicar para um Grammy, eu vou atrás de tocar em festivais de jazz,
que seja, né? No caso, meu estilo, e eu vou atrás de contratantes, de gente que vai licenciar. Vou fazer trilha sonora para filme, trilha sonora para comercial. Esse é o mais rentável. Tá, Aí deixa eu esse- te perguntar um negócio. Ai, desculpa. Não, aqui esse é o mais rentável, só pra gente fechar. Esse a gente precisa de um intermediário. Então, assim, só pra gente talvez ter uma resposta mais acadêmica aqui. Hoje o mais rentável e talvez até pelo teu perfil, eu acredito que esse seja o perfil muito, a grande maioria seja um perfil parecido com o Thalma, né? A gente precisa de um layer ali, de um empresário, de um agente pra ir atrás dessas oportunidades, porque aí tem um equilíbrio, né? Muitas coisas que talvez esse empresário, esse agente te traga não seja o seu grande tesão de vida. Putz, não é a coisa que eu imaginei, mas é o que vai trazer dinheiro. E eu vou tentando alimentar o outro lado que depende muito mais de mim, mas não é tão rentável. É o meu trabalho como atriz que me levou a fazer televisão. Eu não assisto novela, não gosto de novela. Eu gosto de filmar a novela. Entendi. Eu não gosto de assistir a novela. Eu não gosto do universo onde a novela existe, né? Essa reprodução da sociedade brasileira que eu discordo profundamente. Que é tarará, caricata, né? Que reforça uma mentalidade opressora, né? Que, enfim, que tá lá mais para entreter as pessoas entre os comerciais e muitas vezes acaba fazendo um desserviço cultural para a cabeça das pessoas. Eu gosto de filmar, eu gosto de gravar, eu gosto de pegar meu texto e ir lá, a equipe de gravação, o ritmo de gravação, o que a gente faz quando está gravando, eu amo e paga muito bem. E coloca meu nome num lugar onde, quando eu for fazer a minha música independente, ela está sendo sustentada por uma coisa que é a coisa mais pop que você pode fazer, novela no Brasil. E aí eu sustentei a minha carreira de artista independente com um emprego, carteira assinada, plano de saúde da Rede Globo. Eu era funcionária por 14 anos. Entendi. Então, realmente, uma coisa sustenta a outra. Agora eu vou ser a gravadora, porque minha responsabilidade é gravar. Nunca é feito sozinho. O circo nunca é feito sozinho. Não existe circo de uma pessoa só. Sim. Você pode, sim, ir pra rua, mesmo assim você precisa de um dinheirinho pra botar a sua caixa de som. Não, você pode, vai ir no meio da praça cantar e botar seu chapéu. Tirando isso, sempre você vai precisar de um time e de todo esse ecossistema que é você produzir uma coisa artística. Você E quer me perguntar? acho que tem duas coisas, puxando disso e voltando lá atrás, quando você falou de ter dois caminhos musicais. E aqui também acho que tem dois jeitos de fazer, né? Então, quando você falava de dois caminhos musicais, acho que se a gente for colocar para um lado de negócio, muda quem é seu cliente final. Exato. Porque quando você vai fazer uma música para as pessoas irem no show, então você depende das pessoas irem e tal, o seu cliente final é o público. Sim. Quando você vai fazer uma música para licenciamento, eu até puxaria dali o Grammy e o festival, porque daí você tá fazendo uma música tentando buscar um curador, tentando buscar o júri do Grammy, Sim. o curador do festival, mas o curador do festival, no fim das contas, ele precisa que as pessoas vão ao festival. Sim, mas você tem aquele selo de qualidade, que é um asset importante na hora eu tenho duas cantoras aqui que vão ser a cantora do tema do meu filme. Uma é uma Grammy nominee e outra ninguém conhece. Tim. Você tem o ok do Grammy. Exato. Você precisa dos selos, você precisa das suas medalhinhas que vão aumentar o seu cachê. E esse selinho aumenta o seu cachê do festival, aumenta a sua chance do licenciamento e ele aumenta a chance do público ir no show? Aumenta o a chance público da direto pessoa- ali. Exato. Daquela primeira opção, ele também aumenta. Porque o seu cachê fica mais alto, mas a pessoa fala, mas aí que tem tal e tal e tal e tal e tal medalha, eu vou pagar R$120 nesse ingresso, eu não vou pagar... essa pessoa, eu vou, sabe, entre o ingresso de 30 e o ingresso de 120 e o ingresso de 250 da show, ou de 1.600 do festival, pro cara que vai te chamar, te contratar seu show pro festival, você precisa das medalhinhas. O ecossistema é muito Essas complexos. medalhas, eu vou aproveitar
Eu acho que você já respondeu o que eu vou perguntar, mas eu acho interessante a gente só, talvez, endossar essa resposta. E aí tem correlação com essas medalhas. Essas medalhas são plurais? Eu vou me explicar na pergunta que eu vou fazer. Quando eu olho para o meu mercado, que não é o mercado de vocês, tá? Me convidaram aqui só pra... Bem-vindo! Um dia vamos expulsar desse podcast aqui, mas vamos lá. Quando eu olho para o mercado corporativo, é assim, a gente tem 3 tipos de profissionais. A gente tem um cara, tipo eu, assim, é o Alex do streaming, é o Alex da, sei lá, da Sky, né? A gente tem um plano de carreira, na grande maioria das vezes, que é muito vertical. Eu entro pro mercado automotivo, aí eu nasci, cresci, morri lá, e eu viro uma referência. E essas medalhas, no mercado corporativo, têm correlação com essa experiência aprofundizada, mais profunda, mais imersiva daquele segmento de mercado. Hoje está mudando um pouquinho isso aí, e eu vou te explicar. Tem um segundo tipo de profissional que ele é o desempregado, que vira o palestrante da batata frita, né? Vira o consultor, antigo consultor de mercado, agora tem os coaches, tem uma porrada de coach aí, que é o que você falou, o cara tá desempregado pra caralho, vai lá e dá um title no LinkedIn, ok. Ele virou artista, não é desempregado, ele é self-employed freelancer. Aí tem um terceiro cara, que é esse terceiro tipo, talvez tenha correlação com as suas medalhas ou não. Aí você pode ser bem sincera. Que é um tipo de profissional agora que está surgindo, que ele deixa de ser o Alex do streaming, ele não quer mais ser o Alex do segmento. E ele trabalha na cauda longa. O que é cauda longa? Pô, o cara está envolvido com o projeto X, com o projeto Y, com o projeto D, ele virou a Thalma Freitas ou virou o Alex Grafe, como é o meu caso. Uma marca, você diz. Exato. Beleza. E aí eu vou voltar essa pergunta para você, que é o seguinte. O fato de você não ser a Thalma Freitas, ou pelo menos o fato de você querer sair um pouco desse contexto, de não ser mais a Thalma Freitas, atriz da Globo. E me parece hoje que você está indo mais para um caminho de mais um caminho plural, de ser um canivete suíço. De virar uma marca. Exato. Sim. Exato. Tem total correlação com grana, ou o fato de você estar nesse ambiente mais plural tem a ver de eu preciso pagar meus boletos e eu não estou conseguindo fazer isso só como atriz. Porque assim, quando você vai para o mundo corporativo, você paga os boletos na verticalização. Por exemplo, eu pago meus boletos sendo o cara do streaming, sendo o cara de um mercado, por exemplo, hoje, que antigamente era PTV, hoje tem mais correlação com entretenimento online, né? A Thalma, hoje, ela vê que não consegue mais pagar os boletos como sua atriz, e por esse motivo ela foi para esse caminho mais plural, ou esse caminho mais plural tem correlação talvez com esse terceiro perfil de que, eu tô achando que ter essa diversidade, que ter todas essas medalhas me dá mais dinheiro do que na verticalização. Porque eu vou falar pra vocês, eu convivo com vocês. E eu vejo, às vezes, a grana, que nem você falou, cara, tem artista, atriz, boa pra caralho, mas tá passando fome, entendeu? Então eu queria que você comentasse um pouco isso aí. Não, acho que é o terceiro, nem tanto de um lado nem do outro. Eu não tenho problema, assim, 35 anos dentro da profissão, eu não tenho mais problema em pagar boleto. Na verdade, graças a Deus, no meu caso, eu nunca tive problema em pagar boleto, porque eu trabalho bastante, trabalho bem. Mas eu quero gravar um disco que leva 2 anos para estúdio, músicos, quero contratar um quarteto de cordas. O meu salário de atriz paga os meus boletos, mas não paga o meu disco que custa R$500 mil. Entendi. Que vai me dar uma medalha ainda maior, porque vai virar uma coisa incrível. Sabe? A qualidade do meu trabalho. Quero fazer uma peça. Tem que fazer um projeto de lei. E aí você aprova, e aí você vai desenvolver. E tarararara. Criar a estrutura para ir além. Eu pago os meus boletos, agora eu quero ficar rica porque eu tenho 50 anos de idade, sou muito talentosa, tenho muita experiência, né? Tenho uma carreira internacional, e aí eu olho e falo, bom, eu não vou conseguir ficar rica se eu só trabalhar como atriz e pagar meu boleto.
Entendi. Aí você quer expandir, porque eu tô crescendo, eu tô envelhecendo. Eu sei que se eu não mexer ali nos direitos conexos, a minha aposentadoria tá garantida. Tudo que eu receber do ECAD, se eu deixar naquela conta ali e ficar só vivendo dos trabalhos que eu faço de atriz, ou da peça, ou do showzinho e tal, o boleto vai estar pago, o sushi vai estar pago, a gente vai viajar, beleza, tá tudo certo. Mas eu não vou conseguir produzir aquele disco mais potente, eu não vou conseguir pagar, não vou conseguir locar o estúdio do Big por um mês e pagar meus músicos e locar ele por eles por um mês, falar, ó, de segunda a quinta, das 10 às 5, a gente vai estar aqui esse mês, tá? Isso custa uma grana. Isso puxa para um negócio que eu acho muito legal também, que é do ecossistema e jeitos de fazer, né? Porque você comentou que o circo nunca se faz sozinho, exceto se você vai na praça sozinha e tal. Mas você tem uma situação em que você é chamada para um ecossistema que está montado. Então o circo está todo lá montado, Sim. você vai, Faz seu você espetáculo atua, dentro daquele palco faz que a alguém sua produziu. parte direito e vai embora. Na outra situação, a situação do independente mesmo, tem todo aquele ecossistema, mas você chamou cada um daqueles. Você montou um Você circo. pagou cada um daqueles cachês. Você montou, então você alugou o estúdio, você chamou o engenheiro de som, você chamou o músico, você chamou a arranjadora, vamos trocar o gênero da... A gente chamou... isso. Além de tudo tem isso. A gente é de uma geração que entende o valor de uma arranjadora, que tem o custo extra do músico. E que vai, né, você quer ir além na qualidade, no tipo, na robustez da produção que você está fazendo, você precisa de investimento. E aí você tem que virar empresário. Entendi, mas olha só, então a Thalma, atriz hoje, tá vamos lá, sendo bem straightforward aqui, né? A Thalma, atriz, banca uma empresa que se chama Thalma Freitas, que está agora investindo ali na trilha musical, beleza? Quantas pessoas gerenciam essa Thalma empresa? Assim, se você tivesse... Ó, deve ter outras Thalmas escutando esse podcast, né? Eu quero isso aí. Qual o tamanho de uma equipe que você tá... A atriz está bancando ali? Quantas pessoas estão envolvidas? Quantas pessoas precisam para construir esse sonho seu que você está colocando um período de 2 anos ali? E tente dar nomes. Assim, eu preciso de uma pessoa para isso, Eu preciso etc. de uma produtora, né? Eu recentemente acabei de perder um produtor e aí tive que achar outra pessoa. E essa é a pessoa profissional mais difícil de encontrar, eu sou produtor. E aí é o produtor que vem de show ou produtor musical? Não. Produtor tipo assistente de direção, o primeiro AD. Aquele que resolve tudo. Aquela que é a pessoa que vai me ouvir entrar comigo no Miro e ver os meus mindset e falar, tá bom, Thalma, vamos organizar, tô nessa fase agora, Thalma tá gente. moderna, você viu Miro, olha, dá pra botar... Então, Custom Experience. Entra no Miro e fala assim, tá, Thalma, vamos montar essa planilha e eu vou te manter na planilha. Porque, além de tudo, tem isso. Você tem uma ideia, você vai tocando a ideia e pinta um outro trabalho, aí pinta um outro não sei o quê. Tem que começar a dizer não para as coisas. Que é uma loucura. Então, a pessoa que ajuda a estar nos trilhos e produzir executivamente aquilo que eu sou criativa demais, assim, não dou conta. Consigo ter uma reunião executiva num dia e 2 dias depois eu encontrei um amigo artista que me contou uma história que não sei o que, e daqui a pouco eu já quero mudar a planilha toda. E não, calma. Vamos ficar no lugar. Então tem um produtor, assistente de direção, né, que vai fazer uma função tipo fio de empresária. terra. Que vai trabalhar você como se você fosse uma empresa. Exato. Me ajudar a estabelecer a rotina da empresa. Isso é uma pessoa. Ótimo. A mais importante. Ok. E a mais difícil de encontrar, porque além de tudo a pessoa tem que entender você, entender do seu mercado, entender a sua linguagem, entender a cultura da sua empresa. Minha empresa chama Thalma. Tem que estar no Nirvana. A pessoa tem que ela tem que passar a pertencer à cultura dessa empresa que eu tô
que sou eu, né? Ela não pode pegar a Thalma e fazer estratégia de Alex, ela não pode pegar a Thalma e Não. fazer estratégia de Dani. Nem funciona, mesmo que você quisesse, não dá certo. Tem isso. Aí isso é a minha produtora. Tem a agência, e eu tenho 2 agências. Uma agente de atriz, que traz só os trabalhos de atriz, que faz comercial também, faz Legal. né? Isso é uma agência. A outra pessoa é quem vende o show, no caso a Memeca, por exemplo. A Memeca tá vendendo show para mim. Poderia ser uma outra agência, poderia ser a Zeferina, poderia ser a Let's Gig, poderia ser, sei lá, a Primelo, tem uma pessoa que vende show. Aí tem pessoas que eu tenho que terceirizar. Algumas são fixas por projeto, tipo a comunicação. Aí a pessoa que cuida de toda a comunicação. A bio, vamos fazer umas fotos, qual vai ser a linguagem dessas fotos, qual vai ser a identidade visual desse projeto. Aí eu tenho 3 projetos. Eu tenho um show, tenho um monólogo musical e um curso de gestão de carreira. São 3 coisas diferentes, 3 times diferentes, cada um tocando esse projeto. A minha produtora me ajuda porque não dá também para eu, vou fazer um disco e eu só faço um disco. Porque a gente trabalha com cultura e se você tiver uma bolinha só, você não tem um circo. Entendi. Você tem que pelo menos ter, no meu caso, que eu sou multi-artista, tem que ter multi-projetos juntos. Porque se o disco vai levar 2 anos para ser feito e a peça pode sustentar o disco. Ou a novela que eu peguei no meio do caminho, estava tudo andando e daqui a pouco a Globo me liga e fala assim: a gente tem um personagem excelente para você. E aí eu tipo, bom, o disco continua andando aqui, no tempo eu estou gravando essa novela, ela está sustentando o disco também, mas agora eu não tenho tanto tempo, vou encontrar só do fim de semana, durante os próximos 8 meses. Então tudo isso é tipo, não é uma empresa, é tipo uma enterprise. Não, mas eu fiz uma conta aqui, agora eu vou perguntar um pouco do background de como é que funciona esse modelo sem entrar no aspecto dinheiro, tá? Porque eu já fiz a conta aqui. Nós estamos falando de umas 6 pessoas. Mais ou menos. Sim, essa galera, você paga mensalmente ali, Olha, ou eles estão, de novo, eu quero falar de modelo de negócio. Sim. Esse pessoal está com a Thalma on demand, ganha quando gera, ganha quando gera. Ganha quando gera. Eu tinha um produtor que eu pagava e Tá a hora bom. que eu parei de pagar, ele parou de trabalhar pra mim. Então não me adianta. Entendi. Porque aí eu perdi dinheiro. Perdi dinheiro porque eu criei uma relação, passei um monte de ideia, mostrei todo o escopo do trabalho, mostrei e falei, bom, eu tinha esse dinheiro para implementar, tipo, sair do zero. Tá. Né? Vou começar a mexer, começar a mover. Agora que a gente começou a fazer o show existe, eu não tinha um show. Então, montamos um show, montamos uma identidade, montamos não sei o quê. Beleza, agora vamos. Agora, eu não tenho mais fundo de caixa para garantir o seu, que já é um luxo, para garantir que pagar você, para você estar ali disponível. Eu preciso que você me coloque para trabalhar. Entendi. E aí você ganha porcentagem, que normalmente é o que o produtor faz na música. Não, então eu não posso. Não tenho como. Aí todo investimento que eu fiz cultural dentro da cabeça dele foi perdido. Entendi. Então a Thalma é um produto concessionado, né? Então se você para pensar, tem 6 pessoas ou 6 entidades que acreditam no produto Thalma. Investem. E aí, obviamente você está nutrindo esse produto com essas medalhas que você estava chamando aqui. Sim. E eles vão atrás desse, gente, tem uma coisa bacana aqui. Sim. Interessante. Acho que vale a gente separar dessas 6 pessoas, não exatamente 6, né? Mas colocar talvez o produtor com a Thalma como um produto concessionado e colocaria, aí você vai me corrigir se eu entendi certo, mas colocaria, por exemplo, a fotógrafa que você vai chamar na hora de fazer a foto, o pessoal da comunicação, aí tudo isso vai ser alguém que você contrata, fez o job, entregou. Fez o job e acabou, não faz parte do meu time, não faz parte do time nuclear. E aí o produtor a gente tem, então, eu achei muito legal que você levantou isso, porque a gente tem os 2 modelos de negócio para o produtor, ou seja, empresário, mas você tem aquela pessoa que você contrata, então você paga um valor mensal para fazer aquele projeto, que foi aí que você falou que perdeu dinheiro,
E você tem a outra opção, um outro modelo de contratação dessa pessoa, não, que ela vira como se fosse sua sócia no produto tal. Exato. Que vai ser o caso do empresário, por exemplo. Então, vem um empresário ou uma empresária, vocês dois criam um negócio, e aí esse negócio que vocês criam, vocês acertaram uma porcentagem ali. Então, Sim. isso que a gente criou pode ser o produto Talma como um todo, ou pode ser a Talma atriz, ou pode ser a Talma no show específico Serendipidade, você não tira um pedacinho de nenhum daqueles. Sim. Mas aí aquilo que vocês criaram juntos, vocês têm uma divisão de porcentagem ali que vocês vão negociar antes. Muitas vezes isso não é negociado antes, vai ser um problema. Duas pessoas muito importantes, 2 escritórios muito importantes, que isso você paga mensalmente fixo, que é o jurídico e a contabilidade. Tá. O contrato que eu tenho com a minha produtora, o contrato que eu tenho com o empresário, o contrato que eu tenho com a agência, o contrato que eu tenho com o NDA, que eu preciso que vocês assinem quando a gente começa um projeto, pra você não sair falando merda de mim nas redes sociais. Né? Quando, não gostei de trabalhar com a Talma, não pode, você não pode, você tá... Né? Então, o jurídico e a contabilidade é fixo. Isso é importante, tá? Mas você tem um jurídico fixo. Agora, nesse momento, eu não tenho, mas terei. Eu tenho feito porque, né, funciona eu tô usando o jurídico da Assim. Mas tem um jurídico. Tem um então. jurídico. Porque isso é muito importante e passa batido para muito Imprescindível. artista que assina. Chegou, tá bom, só vai lá, abre e-mail, clica o negócio, entreguei todos os meus direitos e nem percebi. Você sempre se consulta Sempre. com uma advogada ou um Desde advogado. o primeiro, assim, isso começou lá em 95. Trabalhava no teatro e tal. Aí eu fechei no mesmo ano de 95, eu assinei com a Rede Globo e assinei com a Sony Music. Tipo, no mesmo semestre. Assim, uma coisa que passou no céu e falou, pode pilim-pim-pim pra você, Talma, vai. E eu precisava de um jurídico, eu não podia. Eu lembro de ter essa advogada, a Luciana, ela ficou uns 4 meses negociando com a Sony. Eles não estavam acreditando que uma artista que, tipo, não era ninguém, estava dando esse baile. Mas ela falava assim, a gente vai botar todos os pontos de tudo que pode dar errado. E todos os pontos que podiam dar errado, deram errado. E você estava protegida. E eu estava protegida, e o disco flopou, e eu recebi. Ó, que maravilha. Deu tudo certo, porque eu tinha uma advogada. Isso ter sido o meu primeiro trabalho profissional, era 95, eu tinha 21 anos, né? Antes eu estava trabalhando, enfim, eu trabalho com o tipo de empresa que eles não podem não assinar o contrato comigo direito. Então eu assinava os contratos de modelo, assinava sem ter... Quando eu assinei a primeira coisa que era no meu nome, eu achei uma advogada e com ela eu aprendi que advogado sempre. Sem advogado não dá. E sem contabilidade também não dá. E aí, nesse contexto, já tendo tido a experiência da gravadora, que o disco flopou, maravilha que você estava protegida, não maravilha que o disco flopou, Não, é mas claro. tudo bem. Não, na verdade foi bom, porque era muito cru o disco. Eu não gosto daquele disco, ainda bem que ele flopou. Porque era exatamente isso que eu queria saber. Comparando a sua experiência com gravadora, com a sua experiência como independente. Essa liberdade te fez bem ou essa liberdade te deixou perdida? Não, a liberdade me fez crescer e pelo menos tinha uma identidade que não... Esse primeiro disco flopou por vários motivos, mas eu fiz aquilo que eu achava que deveria estar fazendo para uma gravadora e deu errado. Aí o outro disco, 10 anos depois, foi... Eu queria honrar minha família, mostrar de onde eu vim e me expressar artisticamente com a minha melhor versão de verdade que eu tinha. E aí eu fiz um EP com Wilson das Neves, Bebeto Castilho e Lárcio de Freitas, somente, que teve uma música licenciada o ano passado, 18 anos depois, teve uma música licenciada pelo Airbnb Internacional. E é aquele dinheiro que você garante a sua aposentadoria, que você não estava nem pensando. Vou aproveitar então. Primeiro eu quero deixar claro que pra mim todo artista da Globo é rico. Não, bem. Não, pera um pouquinho, até alguns anos atrás. Aí, defina rico. Então, pois é. Se for pelo IBGE, todos nós aqui somos a gargalhada, né? Pô, mas aí eu comecei a conviver com
com Dani, com Big, com vocês e tal. Aí eu comecei a ter umas. Aí, sei lá, começou a cair esse castelinho, né? Aham. Porque assim, pense bem, né? Eu tô muito distante de vocês. Aí eu falo assim, porra, a guria tá ali, tá fazendo uma novela da Globo. É rica, é rica, é rica. Porque aí junta essa história do meio artístico também tem uma certa pedância ideológica, sabe? Tipo assim, fala o que quer, tá falando, não, pô, tá falando o que quer, tá fazendo o que quer da vida, etc e tal. Tá na Globo, é milionário ou é milionária, beleza. Aí De dentro eu, da bolha, você Aí me pensava que era uma coloca- aí bolha me maior colo- aí olha Milionário só, tem ainda. salário. então, olha só. Milionário não tem salário. Então, pois aí me colocaram, aí sem querer cair nessa bagaça aqui, tô aqui nesse meio, aí comecei a ver um pessoal me dizendo assim, você faz o quê? Eu sou ator da Globo, você ganha quanto? Eita, é pouco essa porra, né? Não paga muita coisa não, né? Aí me caiu a ficha. Eu falei, pô, esse pessoal é bruto, me parece empreendedorismo bruto, correr atrás desse dinheiro aí. Mas dentro desse meu romantismo, vou perguntar pra tu, assim, qual foi o teu tipping point, assim? Qual foi o ponto de virada que agora que não tá mais... Eu já entendi que nem todo ator, nem toda atriz da Globo é rico. Mas assim, Não. hoje você consegue pagar, como você falou, você consegue pagar suas contas, tal. Na tua carreira ali, qual foi o ponto da virada que a Thalma deixou de ser essa pessoa que estava preocupada em pagar os boletos e em que momento você fala, cara, agora eu comecei a ganhar dinheiro? Vou começar a produzir. É tipo, e qual foi o ponto de virada assim? Foi quando você fez uma determinada novela? Foi quando você fez um determinado projeto? Ou foi quando alguém pegou você e te apadrinhou? Eu tô usando palavras esdrúxulas aqui, tá? Mas qual foi o ponto da virada da Thalma? Ah, é... Você fala, opa, agora eu acho que... Eu acho que foi o tempo, acho que foi a idade. Eu tinha 38 quando mudei, quando comecei a namorar meu melhor amigo e resolvi ter filho. Não foi o profissional o meu ponto de virada, foi eu querer ter família, querer ter filho. E aí é outro pensamento. Você sozinha, assim, tem dinheiro, não tem dinheiro, tem trabalho, não tem trabalho, tanto faz. Você vai ter filho, você bom, tá bom, então agora eu não posso não ter mais trabalho. Não posso mais ter aquelas fases. Tudo bem, eu fui mimada pelo Cosmos, então eu era funcionária da empresa. Se é funcionário, você não tem dinheiro. Mas, pausa. Tem muito valor agregado. Você faz 10, 15, 20, 30 mil reais de salário na Rede Globo fazendo uma novela. Mas ela dura 8 meses, 10 meses, vai, Tá. de emprego. E depois acabou. Se você não for funcionário, mas acabou esse trabalho. Se você ficar 6 meses sem trabalhar, tudo o dinheiro que você juntou porque você estava ocupada trabalhando, nem tinha onde Ferrou. gastar, acabou. E acontece. Por isso você tem que ter várias bolinhas funcionando, né? Tem todas elas no ar. Mas trabalhando na Globo você consegue uma publicidade, trabalhando na Globo você consegue uma permuta, trabalhando na Globo você consegue aprovar aquele seu projeto da Lei Rouanet mais fácil, Entendi. você consegue, porque tem o valor agregado, tem o salário, tem 2 valores que você ganha trabalhando numa empresa grande, né? Tipo a 5ª maior empresa de entretenimento do mundo. Que em qualquer lugar as pessoas reconhecem você, reconhecem seu nome, e isso é uma grande medalhona que você tem na sua testa. É o Grêmiozão ali. Atriz global. Entendi. Eu não trabalho na Globo há 12 anos, as pessoas me ouvem, me vai olhando na rua, você é aquela menina da novela. E mesmo E quem eu consigo não assiste monetizar a isso, por novela isso que eu falo vai das te Mesmo reconhecer. quem não assiste. Eu lembro a primeira vez que eu fui na casa do seu pai fazer uma foto dele. Meu Deus, eu vou na casa do Laércio de Freitas. Cheguei em cima do piano, tinha uma foto, eu fiquei pensando, por que ele tem a foto da atriz da novela? Aí caiu a ficha, que era você. Aí que eu descobri tudo, mas eu que não assistia a novela, cheguei e falei, por que tem a atriz da novela em cima do piano do Laércio? Aí caiu toda a ficha, que coisa doida, né? Sim. É louco, né? E Não, ele fez novela depois, eu acho muito fofo isso. Então, tu tá me dizendo que esse tipping point foi entrar na Globo. Levou uns anos de Rede Globo para eu querer ir além. Eu fiquei bem acomodadona uns 10 anos, fiquei bem tranquila. Trabalhava na Globo, tinha a Orquestra Imperial, que era toda uma produção, uma banda gigante. Imagina, você tem uma banda com 15 pessoas no palco, cantando
MPB, jazz, samba, rock, era... Na orquestra você se envolvia na produção? Não, então, não, eu cantava, Só cantava. eu fazia parte do coletivo, né? Que tinha um produtor, e tinha um coletivo, e tinha uma equipe de produção. O Berna e o Cassim que tocavam a orquestra, e a gente vinha botar nos pó de pirlim-pim-pim, nossa cerejinha e tal. Entendi. Então, durante anos, eu acho, sei lá, eu comecei a trabalhar na Globo em 96. Mas a Zilda de Laços de Família, que foi o tipping point que me fez ficar nacionalmente conhecida. Foi um papel. As pessoas reconhecem minha voz até hoje. Entendi. Uma loucura. 20 anos depois. 24 anos depois. Aff. Enfim, teve esse tipping point. Eu estourei um personagem na novela. Coisa que acontece com artistas. Às vezes você estoura uma música no rádio, né? Eu estourei um personagem em novela. Dessa época, que era 2000 até 2012, eu fiquei bem tranquila, acomodadona. Não acomodadona, estava trabalhando, estava vivendo, né, o efeito de ser uma atriz global e ter uma banda bacana, meio cult, carioca. Eu não tocava tanto, não dava muito trabalho, nada dava muito trabalho. E... eu sei qual foi o tipping point. Quando eu fiz esse disco com o trio... que eu cantei Tranquilo, cantei Cordeiro de Nanã, as pessoas não cantavam orixá, né, na época. E o contrato era muito ruim. E o empresário que conseguiram para mim nessa época para cuidar só do meu trabalho de cantora, para além da novela e para além da orquestra, né, já era uma terceira coisa, ele quis que... Ele basicamente ele me contratou e me colocou na geladeira da empresa dele. Ele é ruim também. Ele queria que eu largasse a Rede Globo para me dedicar somente à atriz. Porque a gente fechou um contrato, lançou o disco, e eu tava funcionária da Globo. E aí eu peguei uma novela para fazer. E falei, tô fazendo novela, só posso tocar de fim de semana e você tem que combinar com a produção. Sim. A gente não trabalha de domingo, eu só posso tocar domingo. Mas eu estou com uma novela no ar. Cordeiro de Nanã é tema da novela das 8 neste momento, neste ano. Então, cobra mais caro o show e a gente toca de domingo. E a banda é o Laço de Freitas, o Wilson das Neves e o Bebeto Castilho. E ele não quis. E aí, pelo contrato, aí eu já tinha querer encontrado, ele falou, não, você então faz a sua novela, quando você terminar essa novela, a gente vê. A novela durou 8 meses, eu tinha 1 ano de contrato com ele. Terminou a novela, falei, eu vou passar 3 meses na Europa para espairecer a minha cabeça. Que bom. E ele falou, e o nosso contrato? Eu falei, meu amor, você não trabalhou 8 meses, eu não tenho por que estar com você. Exato. Eu não vou largar a maior empresa de entretenimento do Brasil, onde eu sou funcionária, tenho carteira assinada, plano de saúde, benefícios, participação nos lucros, para ir trabalhar com você, aventura que não tá, X. você não tá me oferecendo nada. Exato. Fala, não, toma, eu tenho aqui 100 mil reais e você vai sair da Globo, tá bom? Aí é outro tipo de proposta. proposta. Outro tipo de proposta. É business. Desculpa. Business. Toma aqui 100 mil, eu vou te dar de luva, você sai da Globo, pega o seu fundo de garantia, não mexe no seu fundo de garantia, eu vou trabalhar com você pra caramba, vou trazer vários business, tenho um acordo aqui com a Natura. E a gente vai fazer um show e uma turnê. Isso era uma oferta. Ele não tinha uma oferta. Ele tinha, sai da Globo pra eu ganhar uma porcentagem do trabalho que você vai fazer, tocando, indo, pensando toda, aí sendo a diretora, produtora executiva, não é produtora executivo, que ele ia ser o executivo, mas assim, sendo a criadora e idealizadora de um tipo de coisa ali. E eu já tinha orquestra. Eu já estava tocando, já estava viajando, já estava fazendo turnê. Pra que eu ia fazer isso? Nessa época eu pensei, eu preciso aprender a fazer o que ele faz para eu poder me sustentar. E aí você teve esse ponto de virada, onde Esse você se sente hoje mais segura de falar, eu sou mais owner, eu sou mais dona do meu produto. Tá, uma feitas. O disco, eu não tinha nenhuma música minha nesse EP. As músicas não eram... Então, eu entendi pelo contrato, pelo negócio, que eu tava ali de prestadora de serviço. E eu falei, se eu quiser crescer,
E lá na frente, que você sabe, eu vou envelhecer, eu não vou estar mais no hype, né? Já passou tudo isso. Como é que eu me sustento lá no futuro? Sendo que eu tinha visto Elza Soares ficar no gap na carreira de 10 anos, eu vi Donato ter um gap na carreira de 10 anos. Eu criei o gap da minha carreira de 10 anos, eu mesma fiz, eu fiz de propósito. Que é para não dizer que foi por acaso, falar, o que foi que aconteceu? Não, eu saí e fui ter meus filhos, ter minha filha, viver uma coisa de crescimento pessoal, né, que eu não tinha, porque eu estava trabalhando desde os 15. E falando, e nesse tempo eu vou estudar, e vou entender, e vou criar o conhecimento, vou introjectar o conhecimento que eu não herdei dos meus pais. E aí no meio do caminho teve golpe no Brasil, e o que eu achei que ia ser 3 anos viraram 10. Mas eu voltei, quando eu voltei pro Brasil, sabendo que eu tenho que estar no Brasil porque esse é o meu mercado e é aonde eu consigo implementar as coisas que eu aprendi, eu voltei já com essa outra mentalidade. E que nem era uma mentalidade de como se trabalha, né, a parte executiva do Brasil. Eu fui estudar nos Estados Unidos, que é a meca, né, do padrão, do standard. Entendi. Como é que você pensa, tudo até, sindicato. Como é que você pensa... E entender que você pode manter a sua arte rolando e entender a parte do negócio sem comprometer a sua arte, né? Ou ficar mais em paz com o fato de que se eu realmente quiser ser livre, eu vou ter que ter disciplina. Quanto mais livre eu quiser ser, mais disciplinado eu preciso ter. Então tem que ser o 80-20 para os dois lados. A minha produtora, ela é 80% produção executiva e 20% artista. Eu sou 80% artista, mas eu tenho que ter 20% do produtor executiva para a gente cruzar aqui, para a gente poder sair voando por aí. Leva tempo, é um investimento, tem risco, você perde dinheiro, mas nada é desperdiçado. Entendi. Você cresce muito. Que legal, eu acho que a gente tá até agora construindo juntos a resposta para aquela primeira pergunta. Complexa. Você já trabalhou de todos os jeitos. Sim. Né, com gravadora, sem gravadora, com empresário, Sim. contrato leonino, com não sei o que, mas a gente tá chegando num final em que você é dona do seu próprio negócio, né? Eu sei que Dani Dona tem dos fonogramas e da propriedade intelectual da música. Olá. Eu sei que Dani tem uma boa pergunta para você sobre ambiente de trabalho, mas eu queria ensejar essa pergunta. Não estava aqui no script. Olha só, minha filha Alexia Sim. tem a mesma idade da sua, Gael, 10 anos. Ela quer ser atriz. Eu não quero nem fudendo. Eu falo, nem fudendo. Eu fico quieto porque senão você é o pai chato, certo? Nossa, minha esposa vai escutar esse podcast e falar assim, Ela vai, o quê? Mas eu vou... Então assim, olha, eu vou perguntar diretamente pra você. Se Gael chegasse pra você e falasse, mãe, eu quero ser você colocaria ela... Se você tivesse, que você não tem esse poder, eu não tenho esse poder sobre a Alexia, tá? Esse é meu desejo dela não ser, doce ilusão da não gente vai ter acontecer. poder sobre as crianças. Mas assim, só pra gente ensejar a pergunta de Dani aqui. Se você tivesse esse poder de escolher por Gael, você colocaria Gael dentro deste ambiente de trabalho seu? Isso está acontecendo. Claro, ela quer ser TikToker e YouTuber. Ah, meu Deus, meus pêsames. Ai, meu Deus. Ok, vamos lá. Não, e aí a criança não gosta de ler. Eu falo, mas filha, você tem gostado, né? Vamos ler. E ela, mas eu edito filmes. Eu sou de outra mídia, eu sou de outra geração, mamãe. Oh, yes. Eu sou obrigada a ouvir esse negócio. Claro que ela ouviu de mim, porque eu tava loucurando, entendendo. E quanto será que você falou isso pro tio, Laércio de Freitas, seu pai, que todo mundo chama de tio. Sim. Quanto que você falou isso pro Laércio há 30 anos? Há 30 anos atrás. Eu sou de outra geração, eu quero ser atriz, eu gosto de musical. Não gosto de trabalhar na noite, não quero ficar ouvindo cantada de bêbado na madrugada. Que é isso também. Que é isso também, não quero. Ele entendeu. Eu entendi. O que eu faço com Gael? Ela tem teatro na escola. Eu disse pra ela, vamos montar uma companhia de atores mirins.
porque no mercado, se eu procurar um curso de atriz para ela, eu vou achar escolas que vão preparar ela para o mercado de trabalho. E eu falei, não, eu sou atriz, eu já tenho meus amigos, eu vou ter você vai ser educada em casa para ser atriz. Técnica de atuação, Meisner, Boal, Abdias do Nascimento, Tarragen, o que quer que seja, a gente vai treinar para você se divertir sendo atriz. Você vai aprender isso. Se a gente fizer isso, vai ter uma parte que vai ser técnica e de jogos e que é terapêutico e tal. A gente vai viver esse momento, né, num grupo fechado, você com seus amigos, e ter isso como um hobby, tipo esporte. Seu esporte. Dentro desse a gente vai criar uma dinâmica onde você vai sim criar conteúdo para rede social, junto com o seu professor, com material de escola. Você só pode ser youtuber e tiktoker se você estiver ensinando alguma coisa para as crianças mais novas que você. Oh, yes. Porque você tem 10 anos. Sem Depois dancinha, você virar adolescente. sem dancinha sensual. Entendeu? Aqui, no núcleo da sua família, com os seus amigos, com os amigos da mamãe. Beleza, aí a gente está montando esse esquema. Que inclusive todo mundo que eu chamei, das 3 pessoas, o professor e a minha amiga que é palhaça, que é professora também de teatro, e eu falei, isso pode até virar uma coisa, a gente pode abrir uma escola para criança dessa idade, né, 8 a 12, que, né, eu não quero que ela trabalhe, eu não quero que ela vá trabalhar. Se alguém falar, vamos fazer uma novela com a Gaia, eu vou dizer não. Não. Vem se divertir, vem curtir, é maravilhoso, é uma profissão... É uma bênção. Salvou a minha saúde mental ser atriz. Você bota muita coisa fora ali, com a sua, enfim. O palco é o lugar onde você pode dizer verdades. Você se expressa, você dança, você canta, você, né, enfim, trabalha isso, lindo, sem ser um job. Faz o conteúdo que você quer ser, tem que ser educacional, porque aí a gente retroalimenta isso. Mas, e eu já disse pra ela, e eu sou essa mãe, falei, você vai fazer business, você vai fazer direito, vai estudar direito e propriedade intelectual. Direito para cuidar de obras de artistas, porque o pai dela é um fotógrafo maravilhoso, que tem filmes, que tem... Eu sou cantora e atriz, e tô produzindo, quero produzir peças, eu quero produzir... O avô. O avô, ela já é... Minha filha é herdeira. E assim como eu sou herdeira, né, de um legado artístico, ela é herdeira de legados artísticos que ela vai saber administrar. Com 22 anos, ela vai saber administrar. Ela vai saber entender o contrato, ela vai saber escrever, ela vai entender como é que faz uma planilha de custo, ela vai aprender isso jovem, porque eu aprendi com 40, nos meus 40. Ela vai aprender na adolescência dela, isso eu faço questão. Você é aquela mãe chata. Mas eu não vou usar isso pra nada. Vai sim, porque você não vai herdar dinheiro, você vai herdar propriedade intelectual. Se você não souber cuidar da propriedade intelectual, você vai ser da classe flutuante pela 3ª geração. Sim. E eu não quero. Eu já tô tentando sair da classe flutuante. Né? Assim, eu não tenho bilhões guardado no banco. Não tenho. Eu tenho aquele dinheiro do ECAD que eu não mexo. Entendi. Numa emergência, se acontecer alguma coisa, eu ficar doente e tiver que passar 3 anos no hospital, acabou. Entendi. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, nesse contexto aqui todo. Então, você ainda por cima preparando uma mulher para esse mercado. E aí a gente tem... Acho que no nosso contexto artístico, a gente tem uma diversidade gigantesca de artistas, mas na hora do negócio, o pessoal que tá por trás. Então a gente olha assim, tem assim, é uma banda só de mulheres, os arranjadores são homens. É uma, né, aí você olha lá, tem um homem branco cis por trás da parte do negócio. Sim. Então a gente tem uma diversidade enorme de artistas, cada vez mais, acho que a gente tá caminhando, eu gosto de pensar
Eu falo sempre para os meus alunos, eu falo para todo mundo, eu falo para a Rita, para minha filha. Eu gosto de pensar que todas as lutas que a gente tem são escadas. Sim. É um arranha-céu. Talvez a gente tenha subido um andar, uns 4 degraus, talvez, em algumas outras. Alguma coisa a gente caminhou. Comparado, né, com quando a gente começou, melhorou alguma coisa. Mas tem muito chão ainda pela frente. Então a gente tem uma diversidade muito. Acho que na parte artística talvez a gente esteja caminhando um pouquinho mais rápido nessa escada do que na parte do negócio. E no negócio a gente ainda tem uma maioria esmagadora masculina e branca e cis ali naquele meio. O que você enxerga? O que você acha que a gente pode fazer pra gente melhorar? E aí, o que você acha que você pode fazer? Vamos todos se unir. O que a gente pode fazer para que no lugar do negócio a gente tenha mais mulheres, mais pessoas não brancas, pessoas pretas, pessoas indígenas? Eu entendo que na parte, no talento a gente sempre foi diverso. Né? No talento sempre é isso, está dado. No business realmente é muito difícil. Você tem que fazer escolhas. É um estilo de vida, né? Você tem que estar disposto a abrir mão de um estilo de vida. Eu falo que o grande problema do racismo é que ele é uma das pernas do capitalismo. Para a gente resolver o problema do racismo, a gente vai ter que trocar de estilo de vida. Isso que ninguém quer. A gente vai ter que abandonar o capitalismo? Veja bem, não vai rolar. O que a gente faz? Dentro do matrix que está dado, a gente faz escolhas conscientes de a minha contadora é uma mulher, a minha produtora é uma mulher, a minha booker é uma mulher, a minha agência é uma mulher. O cara que trabalha com licenciamento internacional, que tem uma boutique com poucos artistas, que a base é em em Londres, né, e que tem contato no mundo inteiro, isso é um homem branco cis. E aí eu vou trabalhar com ele. Entendi. Mas ele é uma minoria dentro do corpo de pessoas com quem eu trabalho. Minha banda tem um pianista, um baterista e uma baixista. Então quando a gente trouxer um guitarrista, vamos tentar trazer uma mulher. Entendi. Às vezes não vai dar, não vai rolar. É um outro cara, beleza. Eu e a baixista somos as 2 mulheres negras da banda. Minha banda só tem pessoas pretas. A gente vai fazer uma escolha onde a minha banda só vai ter pessoas pretas. Eu percebo isso no mundo corporativo também, porque eu percebo e é um fato. Esse caminho radical, ele acontece quase como talvez uma pauta transitória. Eu posso estar completamente enganado, mas eu vejo que é necessário você ter uma radicalização para depois, oremos que dê certo isso, a gente ter um equilíbrio. Então, eu vou te comentar o que acontece no mundo corporativo. Hoje, em marketing, em business, em publicidade, é fato que existe... E assim, gente, olha só, eu sou homem hétero, branco, cis, privilegiado. Então, assim, eu tenho zero, eu tô aqui, eu tô quase ficando pequenininho. Eu tenho zero poder de fala aqui, mas eu vejo hoje, claramente, e ainda sou etarismo, hein? Tô também que nem tu assim, tô nos 50. Eu vejo hoje, é um fato, existe um grupo de mulheres que não contratam mais homens. Foda-se a idade e tal. Mas é fato, assim. A gente vê hoje toda liderança feminina que chega lá, não contrata mais homem. É isso. Eu ia chamar atenção para uma coisa que é clã. Né? A gente fala do racismo, mas assim, a vida inteira eu sei de homens brancos cis que não contratam mulheres, que não vão contratar mulheres negras, porque e tem a ver com clã. Eu vou proteger meu jeito de pensar, meus valores, meus pesos, minhas medidas, minha religião, meu estilo de vida, minha heurística. Eu vou basear meu mundo, eu vou
tomar decisões baseado naquilo que eu acredito profundamente. Ele só quer pessoas parecidíssimas com ele. Porque ele quer se manter no clã. Todo mundo quer se manter no clã. Por que eu quero um monte de mulher, eu quero mulheres negras? Porque eu quero me manter dentro do meu clã. Então eu respeito. O que acontece, eu não vou mais trabalhar para pessoas que não são do meu clã. Eu não vou trabalhar com pessoas que não são do meu clã. Para eu manter a economia dentro do meu clã, para eu poder fortalecer o meu clã, para o meu clã ter uma chance dentro do matrix capitalista que a gente vive e que não tem como lutar contra. Então tem a disputa, não é que eu quero que... Eu não quero particularmente que uma empresa liderada, idealizada, liderada, fundada por homens brancos, cis, me contrate, ou contrate pessoas do meu clã. Eu não quero que a gente interseccione, eu quero que o meu clã de matriz afro-brasileira, de valores ímpares e bem sei lá, tenha poder para se autossustentar e ter autonomia, disciplina e liberdade. E que a gente possa coexistir, que a gente vá no mesmo restaurante. Sim. E eu vá no restaurante do cara, sei lá, evangélico, e fique super feliz e vá lá no aniversário e fique feliz, e ele me tratar como alguém que pertence a um clã tão poderoso quanto o dele. É É interessante. fortalecer todo mundo e fortalecer de base, ao contrário de ter um padrinho. Ou de ter a figura do white savior, né? Conseguir entrar no tabuleiro pra poder jogar. Exato. A gente não tá nem no mesmo tabuleiro, não tá nem Exato. jogando o mesmo jogo. Tamo longe. Estamos longe. Mas se a gente puder viver, se a gente puder cultivar uma sociedade onde o meu clã não seja subjugado por outro, já tá de bom tamanho. Sim. Se eu puder viver num mundo, tudo bem, ó, a próxima eleição a extrema-direita ganhou. Ok. Agora eles vão estar jogando, vão estar dando as cartas desse tabuleiro onde a gente anda. Se o meu clã estiver forte o suficiente para a gente poder viver nesse mundo sem ser oprimido, sem ser subjugado, sem que aquele clã defina o estilo de vida do meu clã, ok. Eu tenho uma última pergunta pra gente encerrar aqui, né? Putz, qual é... E essa pergunta... Responda se você quiser, né? Qual o seu maior erro profissional? Tipo, qual foi a grande cagada que você pode comentar aqui e que vai servir, por exemplo, tipo, galera, não faz isso, que é muito ruim, que é muito ruim. Qual é o seu maior erro profissional? Porque no final, a gente antes de começar o podcast ia falar de fail fast, exato, de muitos que você... Erros excelentes também são sorte. Assim, qual foi a maior cagada? Eu falo assim, eu tomei essa decisão, foi muito errada, meu Deus, nunca mais eu faço isso. Os contratos que eu assinei nos discos. Nunca mais. Esse contrato desse EP, que era um contrato muito ruim, que depois eu assinei um contrato com um empresário muito ruim e que eu assinei... Conselho do seu Wilson das Neves. Erre pela sua cabeça, não acerte pela cabeça dos outros. Entendi. Você assina um contrato confiando de que as pessoas que estão junto com você têm o que é melhor para você em mente. Foi pior, eu não assinei mais contratos, eu passei a gravar eu tenho algumas sessões musicais nos meus HDs que eu fiz questão de que aquele fonograma fosse meu, porque o fonograma não é meu. Entendi. Os contratos com grandes gravadoras foram os meus melhores erros, assim, irrecuperáveis. Esse licenciamento que a gente fez de tranquilo, se eu tivesse feito um bom trabalho, eu teria ganhado muito mais dinheiro 18 anos depois. E estaria até hoje. Se eu tivesse pensado em fazer músicas com aquele trio e que as músicas fossem minhas, eu teria... Sabe por quê? A sonoridade é daquela banda. A voz é minha. Quando o licenciamento veio, era porque uma agência queria aquela música bem específica, que tinha uma sonoridade que eu escolhi, porque foi eu quem trouxe os artistas, o som, a identidade sonora que era minha,
mas o dono daquela obra era quem produziu. Inclusive, na hora de negociar, eles falavam comigo como se eles tivessem me feito um favor de gravar a minha obra. Sendo que eles só estão ganhando esse dinheiro de licenciamento, que era uma baba, porque era internacional. Eles só estavam falando porque eu trouxe um design sonoro que se fosse qualquer outro artista não ia rolar. Entendi. Então eu trouxe um valor imaterial para uma coisa e eu não tive a paga equilibrada do que valia ter aquele corpo de trabalho, aquela obra. Então eu teria composto com o seu Wilson e com o Bebeto, com o Laércio, mesmo que eu dividisse a composição com eles, aquela sonoridade, aquele clima, aquela identidade que tem um valor cultural, que é imaterial, a gente teria nosso valor em dinheiro também, e a gente não teve. A gente ficou com a fama e eles ficaram com a grana. E isso eu não vou repetir mais. Olha só, grande aprendizado. Ser dona, o contrato, mas o saber fazer o contrato em função de ser dona do seu trabalho. Ser dona da obra. Que a obra você cria a obra, fica com o efeito, né, da obra, porque aí as pessoas... eu ouvi a sua música no meu parto. Eu botava a sua música para o meu filho dormir. Eu vou ver seu show porque eu adoro aquela sua música. Você fica com aquela parte, né, que você fica com a medalha, mas o valor da obra não te pertence. E era assim... o dinheiro que a gente ganhou para gravar aquele disco, eu poderia ter pedido emprestado do banco. Não era muito dinheiro. Entendi. Também. Então poderia ter sido um plano de negócios. Poderia ter sido um plano de negócios excelente. Os juros era menos do que os caras ficaram. Os juros era menos do que os caras ficaram. Porque você teria 100% do lucro. Eu seria 100% do lucro, porque eu consegui trazer o que não tem preço, que é a qualidade artística da obra. Olha lá, grande aprendizado. Thalma, um prazer enorme ter você com a gente Muito hoje. obrigada. Adorei. Aprendi muito. Obrigada. Obrigado, Thalma.